Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Gasperim, sou um dos coordenadores do CATC, o Centro Acadêmico Tasso Corrêa. E agora está começando mais um ADO Online, né? Esse projeto de entrevistas que visa conversar com os selecionados do edital de exposições ADO Malagoli. Essa é a terceira entrevista da série e se tu não viu as outras ainda, dá uma olhada nas nossas redes que estão todas lá. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar com a artista Mariana Vartchov, autora do projeto Revelações da Natureza, que foi um dos selecionados no edital lá do Malagoli. Então, Mariana, eu acho que a gente poderia começar com uma apresentação rápida tua. Fala um pouco da tua trajetória como artista, as tuas experiências. Eu entrei para o Instituto de Artes na URGS em 2013, então estou fazendo uma caminhada longa, devagar, mas é um momento onde eu já tinha outra formação também, trabalhava como terapeuta, já trabalhei dando aula de yoga, então assim, já tinha toda uma trajetória, e aí eu entrei para o Instituto de Artes buscando realmente valorizar e consolidar o meu trabalho com a cerâmica, que é assim, a minha trajetória longa mesmo, né? Eu comecei a participar de ateliê de cerâmica com 12 anos, então a cerâmica me acompanha desde então, eu nunca parei de fazer. Mas a partir desse momento, então, foi ocupando um espaço cada vez maior, né? E participando, assim, do instituto, a relação com os diversos professores, as diversas outras possibilidades de técnicas, então o leque se expande bastante, né? Nesse trabalho, o que tem muito é a questão da fotografia, dos processos antigos de fotografia, né? Tanto as aulas que eu fiz com a Chute como com a Andrea Brahe, e a cerâmica que segue, eu não consigo largar dela, ela sempre é o meu suporte, assim, é o meu dia a dia. Legal, Mariana. Eu já vi que tu começou a falar um pouco do projeto. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa tua proposta de exposição, né? Em qual contexto e quando que essas obras foram criadas, né? E quais são as obras que compõem essa exposição? Então, essa exposição ela é composta por uma série de antotipias, né? E 3 peças de cerâmica, onde eu apliquei a cianotipia com a exposição ao sol, né? Porque essas técnicas antigas de fotografia, elas têm essa relação com o sol, de expor ao sol para revelar uma imagem. Mas sempre utilizando plantas, né? Então, o que está aqui, que fazia a sombra, que criou a imagem, são plantas. Então, o título, né, Revelações da Natureza, tem essa questão da natureza, né, e do revelar, que teria essa ideia do tirar o véu, né, de mostrar. Então, tudo isso que se mostra, tanto no papel como na cerâmica, é revelado a partir da natureza, a partir da luz do sol, a partir de elementos, né, da natureza, na ontotipia, é tudo orgânico, né, mesmo a tinta, que vai ser feita a partir de plantas, né? Tem essa relação de entrar em contato com a natureza, de observar o que está em volta, colher, fazer a montagem, expor ao sol, né? Deixar o sol revelar. Aí tem esse tempo, né? Quanto tempo deixa? Aí mexe. Aí será que já revelou que chega? Então é todo um processo que não se tem muito controle. Então acho que esse contraponto, né? Então tem a antotipia no papel, que é algo que está se apagando constantemente, mesmo estando guardado, abrigado da luz. Eu sei que ela está num processo de apagamento, né? E a proposta justamente de expor a luz é enxergar esse apagamento acontecendo, né? E ao mesmo tempo tem a cerâmica, que é uma matéria que perdura para sempre, assim, né? A gente vê, né, os objetos mais antigos que se tem, tá lá a cerâmica contando a nossa história humana na Terra também, né? Então, tu já comentou um pouco sobre esse processo, né, que é usado nas obras de antotipia e também de cianotipia, certo? Tu podia falar um pouco mais sobre como ele funciona e, principalmente, eu queria saber como que foi tua pesquisa para chegar até esses processos. A minha primeira experiência foi com a cianotipia, né, onde eu estava fazendo a disciplina com a chute, mas aí eu pedi, me dá um pouquinho desse líquido para eu testar em casa, porque eu quero pôr isso na cerâmica. Aí eu fiz um teste, né, de aplicar, de como envolver num objeto que não é plano, né, como que eu vou envolver para fixar alguma coisa ali e vai pegar o sol. E aí, como que eu vou ir girando essa peça também para esse sol ir pegando em todos os lados?
Mas o sol já está mudando, né? À medida que o tempo vai passando, ele já não é mais tão forte. Mas é isso que me interessa na pesquisa, né? De eu não poder ter controle de tudo, de eu me relacionar com coisas da natureza. Tem muito essa dinâmica de sempre estar olhando o que eu me deparo hoje no meu entorno, como que eu posso utilizar isso. A cianotipia, por ser com relação com químicos e tal, eu acabei não dando continuidade depois. Então, quando eu fui trabalhando com as antotipias, aí eu me senti em casa, de, isso aqui eu consigo pegar alguma planta que eu tenho em casa, eu vou processar isso, vou usar no máximo um álcool, um vinagre, alguma coisa que eu tenho em casa. Então, de ficar tudo na questão do orgânico, né? O papel também, usar um papel de algodão, ou até papel reciclado, né? E essa questão das plantas que eu vou utilizar, eu vou circular naquele dia que eu vou fazer e vou coletar o que está ali disponível para mim naquele dia. Cada um é uma experiência, né? Porque eu nunca vou saber exatamente o que vai sair. Eu escolhia plantas e variava cada vez, né? Então ia compondo a imagem que eu desejava ali com aquelas plantas, vai a pressão do vidro, né? E aí vai a exposição ao sol. Então teve plantas que eu tive a surpresa maravilhosa da própria planta manchar junto o papel com a cor que ela tinha, né? Então também a questão de, às vezes, escolher as flores de manhã, que elas ainda têm um orvalho, ela tem uma umidade nela, né? Essa umidade cria manchas junto durante o processo, porque essa umidade vai ali, vai encostar, vai tocar no vidro, vai condensar e vai voltar para o papel, criando manchas. Mas talvez se eu fosse usar de novo essa planta num outro dia, que ela está mais seca, que ela está de outra forma, já vai ser diferente, né? Então, cada vez é único, né? Cada momento, cada relação minha com aquela natureza da planta, do papel, é um momento, uma relação e um resultado, né? Eu vejo que essa coisa da visão do momento e da coisa ser única, né? Ela toma uma parte importante da tua exposição, né? Principalmente quando a gente pensa que as antotipias, quando elas estão expostas à luz, elas vão apagando, certo? Porque cada vez que alguém for olhar, vai ser diferente, né? O que a pessoa vai ver lá. Que papel que isso tem no teu trabalho e nessa exposição em específico? Então, para mim, isso tem uma relação com, inclusive, com as memórias, né? Ou com aquilo que se apaga e aquilo que fica, né? E tem coisas que vão ficar mais e tem coisas que vão sumir com mais facilidade. Eu me relaciono também com o tempo, por exemplo, a planta que eu colhi e usei ela na antotipia. Mas a antotipia, se eu for expor à luz, ela vai apagar rápido. Mas será que isso é rápido comparando com o tempo de vida daquela planta? Tem flores que em um dia a flor já não está mais ali. Então, o que é um dia para meses? Então, essas relações. E no momento que se apagou, o que pode surgir dali, né? Aquele papel, ele vira um campo de novas possibilidades, né? Então, eu tenho até curiosidade de pensar que trabalhos podem surgir depois, a partir desses trabalhos que se apagaram, né? A gente pode observar que as duas partes do projeto, tanto a cerâmica quanto as antotipias, elas têm muito uma coisa relacionada com a natureza, né? E no projeto tu fala muito sobre a gente voltar o nosso olhar à natureza. E aí que aprendizados que a gente pode tirar desse ato, né, de se voltar à natureza nesse momento que a gente está isolado, com esse contato limitado com a natureza em si. Eu sinto que é fundamental para nós, enquanto seres humanos, nós somos seres da natureza, né? Para mim, a cerâmica ela é uma chance de contato com a natureza, né? O fato de botar a mão na argila, que é ali elemento terra e água, vou me relacionar com fogo na queima, o ar também está presente na secagem. Então, por si só, a cerâmica me coloca em contato com a natureza, né? Eu construí, na verdade, uma realidade onde eu estou no meio do mato, assim, tem bastante chance de estar em contato com a natureza e uma natureza não toda trabalhada, né? Não é aquele jardim montado, é aquele jardim com muitas plantas que nascem naturalmente, tem muitos espaços. Então, para mim é um exercício, uma prática, tá olhando todas essas plantas, olhando toda essa variedade, né? De como isso se relaciona, de como elas estão mudando também, de como elas são afetadas pela passagem do tempo, pelo clima, se está mais seco, se está muito frio, se geou. Mas a gente, mesmo em isolamento, né? Mesmo estando numa outra situação, a gente busca esse olhar e a natureza
ela é uma referência de conexão, acho que com a gente mesmo, né? Com algo profundo nosso, né? Então, eu falo muito da nossa natureza livre e profunda, assim, né? Da gente se conectar com esse aspecto mesmo, né? E a gente poder contemplar uma plantinha que seja pode nos conectar com isso, assim. Bom, agora a gente vai para a nossa última pergunta da entrevista. Então, Mariana, para ti, qual que é o papel da arte nesse momento de pandemia? Que é vital, né? É o que segura, assim, é o que segura a nossa mente, é o que traz um respiro, é o que nos envolve, assim. Eu tenho a sorte de ter um ateliê em casa, então, no momento que começou a questão de isolamento, eu mergulhei no ateliê, com todas as angústias, com tudo que vem surgindo. A arte também é uma forma de processar esses momentos, né? De a gente poder se relacionar, seja com a dor, seja com algo que é difícil, ou com aquele momento também mais suave, né? Então, ela é o que vai nos segurar. Eu acho que ficou bem claro isso, assim, nesse momento do valor que a arte tem, né? Esse valor, acho que cada um sente e tem que fazer, tem que escolher, tem que se vincular com isso, né? Isso ainda não vem de fora, né? Porque para mim a arte é um respirar, né? Assim, se não tiver isso é como se faltasse a respiração, faltasse o alimento, né? Mas isso tem que ser construído também, né? Então, o quanto as pessoas sentem que precisam desse alimento, né? O quanto elas conseguem acessar esse alimento também e se sentir saciadas, né? E sentir que isso é importante na vida, porque no momento que todo mundo está percebendo isso e está se relacionando com isso, vai se fortalecer. Eu acho que momentos assim de parada, eles têm essa questão da gente, nessa primeira coisa que vem, é o que é essencial, né? O que eu mais preciso na minha vida? Como que eu vou trazer isso que eu mais preciso para o meu dia de hoje, né? Realmente eu sinto que a arte, ela ganhou um espaço, mas ele é um espaço em cada um, né? Então, num coletivo, assim, a gente talvez sinta que tem coisas que a gente está perdendo, que a gente gostaria de ir para alguma coisa, né? Para algum espetáculo, para alguma exposição, assim. Então, aí, de novo, a gente vai ter que lidar com a angústia, com a dor, mas também como que eu me conecto com isso para, nesse momento, eu estar alimentando algo em mim que quando eu for sair do meu ovo, né? Eu vou valorizar fazer isso, né? Eu vou escolher melhor aonde eu me coloco, né? Aonde eu dedico o meu tempo. Eu considero que esse momento de parada ele pode ser um bom momento, assim, para a gente se dar conta das nossas escolhas e daquilo que a gente está construindo ao nosso redor.